aproveitar essa presença ilustre aqui da minha digníssima, que eu tive que tirar tudo da mesa pra ela poder deitar aqui. Eu que quis pôr ela aqui, né, pra ver se ela fica um pouco mais acordada, porque se depender dessa bonitinha, ela só quer dormir. E ela tem que gastar calorias pra emagrecer. Enfim, vou aproveitar aqui. Eu sempre me arrependo de gravar vídeo essa hora, porque eu já tô com cara de sono. Meu olho já entrega tudo, mas eu já tô um monte de dias esperando pra abrir esses livros que chegaram, que são da Prime Day. Eu pensei que era Book Friday, mas o nome é Prime Day. Então eu já comprei alguns na oferta antecipada da Prime Day e eu quero abrir agora e também conversar com vocês algumas coisinhas. Enfim, inaugurar o meu mini estilete de florzinha. Coisas que a internet influencia a gente a comprar, uma faca resolveria, né? Mas não é horário para análises antropológicas. Então, eu queria conversar com vocês o que eu tô pensando, sabe? Porque meu áudio já não é muito bom. E ainda com esse barulho de sapo. Aqui. O unboxing da Alexa. Bem longo esse negócio, hein? Meu pai, são 4. Não sabia que esse livro era tão pequeno. Será que eu comprei a edição de bolso? Ok. Uma obsessão chamada Sêneca. E vamos lá. Eu aproveitei como é o nome? Sempre chamo de Book Friday, mas não é. É Prime Day. A Prime Day começa amanhã, 15 e 16 de julho de 2025. E já teve alguns dias antecipados. E daí eu aproveitei porque tinha livro de R$9. E livro tipo Sêneca, né? Pra variar. Eu no meu dia menos obcecada pelos estoicos. Mas é que aquele livro pra mim tá sendo um divisor de águas tão grande que agora eu quero tudo dos estoicos. Também eu tenho sentido muito essa necessidade de consumir coisas mais densas. Sabe, me aproximar mais dos clássicos, me aproximar da fonte. Porque eu tenho percebido que, tipo, às vezes a gente tá passando por coisas agora que acha que são tão atuais e que são o problema do momento, o problema do milênio, da geração, mas que já vem sendo descrita por tantos outros filósofos há tanto tempo. Então, eu acho importante, né? Diz que tem aquela frase de que o homem que não conhece o seu passado vai repetir no futuro. Aquele que desconhece o seu passado está fadado a repeti-lo no futuro. E às vezes a gente pensa que muito do que a gente está vivendo agora nunca existiu. E daí a gente vê nesses livros aqui de Sêneca. Agora eu comprei um de Epicuro. Acho que é Epicuro a pronúncia. Epicuro. Não sei, descobrirei. E esses estavam por R$9. É porque eu não tenho uma lista aqui, né? E também eu tô com pouca memória, então vamos aos livros. Já percebi que o Clóvis de Barros faz todas os fundos de livro. Ai, gente, eu sou péssima. Eu sou uma leitora, uma booktuber que não entende nada desse troço, assim, né? Tem gente que sabe o nome, capa, contracapa, epílogo. Isso aqui tem um nome, fundo do livro. Vamos simplificar a vida, né? Ele aqui, a mensagem final do livro é sempre escrita pelo Clóvis de Barros. Assim como o da Vida Feliz também, que é do Sêneca. Vamos dar uma olhada aqui. Carta a Meneceu, sobre a felicidade e outras cartas. Filósofo atomista, herdeiro da pungente filosofia de Leucipo e Demócrito, é tido como fundador do hedonismo. Se passou pela sua cabeça muito sexo, drogas e rock and roll, definitivamente não é o caso. O grande barato aqui é tão somente a ausência de preocupações, paz do espírito tanto quanto possível. Preservação do prazer de amanhã e tranquilidade sustentável. Para isso, vida simples e frugal, sem luxos nem exageros. Vale demais a leitura das cartas de Epicuro. Interessante, né? Esse ponto de vista de o que é uma vida feliz. E ele já aqui, logo aqui na mensagem final, Clóvis já
fala pra gente que se você tá pensando que a vida feliz é sexo, drogas e rock and roll, já esqueça, né? Porque ao contrário de tudo isso, o que eles pregam é que uma vida feliz normalmente é uma vida simples e frugal. O outro, de Sêneca, tá, então foi esse, carta Meneceu, que eu tenho uma mania de ler errado. Sêneca, sobre a brevidade da vida. Esses dois eu comprei por 9 e pouquinho. Comprei também Annie Ernaux, O Jovem. E eu não sei se eu comprei uma edição de bolso ou se eles são pequenininhos assim. Eu amei. Achei fofo, mas são minúsculos, né? E eu quero conhecer esse fenômeno da Annie Ernaux, que todo mundo fala, dessa moça que tem uma escrita tão pungente, tão visceral e, sabe, e meio autodescritiva, né? Ela fala muito de si. E eu comprei O Jovem dela. E esse aqui que eu estava louca para começar a ler, porque é uma coisa que eu penso muito, que é O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca o caminho da verdade, né? Só esse título aqui já me traz muitos insights. Ele é do Robert Fisher, e só esse título já me traz muitos insights, porque eu já vi alguma coisa dele na internet, algum resumo, alguma coisa, e daí fala, né, das nossas escolhas, em que a gente se identifica tanto com as escolhas que passam a ser quase que uma armadura. E que às vezes chega um ponto da vida em que aquela escolha nem faz mais sentido, mas ela é tão identitária pra gente, ela é tão pertencente ao que a gente é, que a gente não consegue se desvencilhar daquilo, mesmo que isso não signifique mais estar sendo feliz. É o caso do advogado que descobriu que não é feliz com a advocacia, mas ele é um bom advogado, ele chegou a lugares em que advogados iniciantes sonham, e ele está onde todo mundo gostaria de estar, menos ele, né? Tem até uma figurinha bem legal, é um quadrinho, né, que vários amigos estão conversando, dois amigos estão conversando e eles falando sobre felicidade, daí um deles fala assim, que não tá feliz com a carreira, e o outro supõe, porque você não tira um ano sabático, não passa um tempo pra você gostava de música. Aí ele, não vem com esse papinho de hippie, você sabe o que você tá falando? Eu sou um advogado renomado, acho que é um advogado. Eu sou um profissional renomado, você sabe quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar? Aí ele faz uma pergunta pro amigo, tá, mas e você? Gostaria de estar no seu lugar? Porque às vezes, e hoje mesmo eu li uma coisa muito boa no livro do Sêneca, da Felicidade, que ele fala que às vezes a gente sofre mais por ter que se apresentar com a nossa nova escolha do que pela escolha. Tá aqui o livro. Aqui. Olha que fofura que minha mãe fez. Como é bom ter uma mãe costureira. Uma mini eco bag para os livros. Daí eu posso levar para o trabalho e ter tudo à mão. Daí eu levei hoje Sêneca. E a parte que eu tava lendo, ele fala justamente sobre isso. É no capítulo 10, em que o nome do capítulo é Aquele que estabelece o seu descanso sobre contingências nunca estará em repouso. E ele fala, não é a perda em si, mas a opinião sobre a perda que nos preocupa. É um erro comum considerar necessárias as coisas que são supérfluas e depender do destino para a felicidade da vida, que surge somente da virtude. Que é isso, né? Que às vezes não é nem a perda em si, como o caso desse cara do quadrinho que eu tava dizendo, mas sim a opinião de não, aí não pode subir. Senta aí, minha foca. Mas enfim, é isso. Eu só queria mostrar os livros que eu comprei na Prime Day e falar que agora eu tenho pensado em trazer os vlogs, dar um tema para os vlogs, em que, tipo assim, cada semana eu escolho um assunto que eu gostaria de explorar
e trouxesse aqui pra vocês, tipo um vlog, um crônico vlog, uma coisa assim, né? Dá um tema, daí eu vou filmando algumas partes que fazem sentido para colocar como ambientação um vídeo, né? Alguns takes do dia a dia. Mas não deixar uma coisa tão solta assim, porque eu tô sentindo essa vontade de trazer um pouco mais de mim pros vídeos e também de trazer um pouco mais das coisas que eu gosto de estudar, né? Das coisas que eu já estudei, eu já fiz vários cursos na área de autoconhecimento, e das coisas que eu também gosto de estudar, que são os livros que eu tô fazendo resumos e tal. Não quero que seja, sabe? Eu sei que o vlog não é um lugar pra militância, quem gosta de vlog, gosta de vlog. A gente gosta, não pode, Lala, não pode, não pode. Quer descer? Já viu esse peso todo em cima das minhas coisas? Minha focona. E quem tá assistindo o vlog não quer exatamente, quer se distrair do mundo, né? Que tem um barulho de fundo, uma companhia. Então muita gente gosta realmente de ver a vida da pessoa. E quanto mais filma, tá bom. Mas eu gostaria também, sabe, de trazer um pouco. Como eu não tô conseguindo fazer os vídeos assim, parar pra gravar um vídeo somente de um tema, né? Tô devendo até o da geração ansiosa. Tô pensando em trazer isso em pequenas pílulas, assim, dentro dos vlogs. Porque se eu ficar esperando o momento em que eu vou conseguir sentar no computador e ter inspiração, eu tenho 1000 ideias todo dia. Eu tenho um drive de não sei quantos tópicos de vídeos que eu poderia criar. Mas quando eu sento no computador para digitar, para fazer a pesquisa, isso me dá uma travada. Daí assistindo um podcast da Lucilena Galvão, para variar, né? Tem algumas obsessões, vocês vão percebendo durante o decorrer aí dos vídeos, né? E do Selena Galvão, vocês me veem falar bastante aqui. E ela estava conversando com o Murilo Gun. E ele falou que ele percebeu muito isso, que ele não é a pessoa da criação que senta num computador ou que pega um caderno e escreve um roteiro, escreve uma palestra, escreve uma vivência, que ele tá agora numa fase muito holística, né? E eu acho que é a fase que eu mais gosto dele. Assim, eu sempre achei ele muito interessante, muito inteligente, adorava o conteúdo dele, mas eu acho que essa fase agora dele, pra mim, é a que mais conecta comigo. Então eu assisto bastante coisa dele e não podia ser diferente. Ele foi no podcast dela. Sim, mas voltando. Ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou que ele entendeu isso. Que quando ele tem que gravar um texto para uma peça ou então uma palestra que ele tem que fazer, ele vai lá, só com um papel, um gravador, vai pro palco e começa a falar. Depois ele pega esse vídeo e vai degravando, falando, isso funcionou, isso não funcionou. E daí ele vai entendendo o processo criativo dele, que ele entendeu que ele é o veículo dele é a fala, não é a escrita. Então ele articula muito melhor as ideias quando ele tá ali, no cara a cara, no vamos ver. E daí disso ele pega esse vídeo, assiste ou esse áudio e vai enxugando, e aí ele chega na palestra dele, que é a coisa final, né? Ele vai arredondando aquilo e deixa, e eu acho que é justamente isso. Porque com a escrita, assim, eu me sinto um pouco travada. Eu não sei se é uma coisa inicial, mas eu já fiz o roteiro da Geração Ansiosa, que eu juntei com alguns outros livros, com filmes, com várias coisas, mas eu ainda não consegui sentar aqui e gravar, tipo, de uma vez só. Porque eu acho que o meu primeiro vídeo, que é sobre o Brain Rot, que é meu primeiro vídeo que é sobre o Brain Rot, e ele me deu tanto trabalho de fazer, que eu acho que eu fiquei meio traumatizada em gravar uma coisa mais técnica, sabe? Bora estudar? Chaizinho, leite cozido com especiarias para nutrir a mente. Era isso que eu precisava.
1, stay for 3, 2, and 1, arms to the sky. How does that make sense? Shoot backward up. Stay 3, 2, and 1. High plank in. Knees down, low breath, low plank, and extend your arm. Upward facing or cobra in. So downward facing. Beautiful. Now left leg extended to the sky. Keep your hips closed. And we're gonna step the foot between the hands. Right? Warrior 1, right heel down. Cara de sono e cansaço. Estão servidos? Ah, gente, eu não vou ficar passando maquiagem, rímel pra aparentar que eu não tô com sono, que eu não tô cansada. Porque eu não quero depois ficar refém disso. Então, vocês já são de casa e é sobre isso, né? Sem filtro, sem maquiagem e vamos lá. Então, chegaram mais alguns livros que eu comprei na Prime Day. Confesso que me excedi nessa Prime Day, né? Eu já tinha comprado alguns que eu mostrei aqui, agora eu comprei mais esses. E tem só mais 2 para chegar também e eu termino com todos que eu comprei. Mas é que eu sempre gosto de aproveitar, porque depois eu passo um bom tempo sem comprar nenhum e eu aproveito também as ofertas, né? E como eu mostrei no outro, tinha muito livro, tipo de R$9 e tal. Enfim, deixa eu abrir aqui todos rapidinho, que eu tô sem muito espaço na memória. E aí vamos abrir aqui rapidinho, né? Que não dá pra falar e abrir, porque o áudio vai com Deus. Mais Sêneca. Acho que eu comprei 2 vezes o mesmo livro. Livros sobre o yoga. Tá, esse aqui já é meu, que voltou a ser, né? Ai, meu negocinho de florzinho. Ué, eu acho que eu já tenho essa tranquilidade da alma. Eu vou dar uma olhada ali se eu não comprei 2 vezes o mesmo, mas a capa parecia diferente. Enfim, os que chegaram agora foi sobre a tranquilidade da alma, Sêneca. Teve um deles que tava 14, mas que ou foi 14 ou foi 12, mas que valia a pena. Daí eu comprei vários já, né? Tô com quase a coleção toda de Sêneca aqui e de alguns outros estoicos. Daí sobre o yoga, eu comprei o Yoga que Conduz à Plenitude. Esse livro aqui ele é super recomendado, foi super recomendado pela nossa professora do curso da formação. Ele é, metade ele é livro e metade são comentários sobre os sutras de Patanjali. Que Patanjali foi uma pessoa muito importante, né, que não se sabe se realmente ele existiu. Uma figura muito importante no yoga. Depois eu posso explicar melhor para vocês. Significa caído do céu, Patanjali, enfim. Então foi esse o Yoga que Conduz à Plenitude. Shakti, o poder da sua essência, descubra o que pessoas felizes e bem-sucedidas têm em comum. De Rajeshri Patel. O título me chamou a atenção, né? Que Shakti é uma... Eu conheço pelo menos esse termo, se referindo a um poder pessoal feminino, né? Vamos ver aqui se eu tô certa e o que ele vai falar nesse livro. Mas parece que é alguma coisa meio organizacional, ou um papo meio coach, assim. Mas vamos ver, né? O que ele é indiano, né? O que ele vai extrair desse conceito para ser apresentado juntamente aqui. Todo mundo conhece aquele magnetismo indescritível que podemos sentir na presença de pessoas bem-sucedidas, vibrantes, dinâmicas e verdadeiramente felizes. Qual o segredo que liberta algumas crenças limitantes e lhe permitem viver a sua grandeza interior, enquanto outros simplesmente levam a vida? Enfim, foi esse, que aparenta ser muito bom. Esse, Yoga que Conduz à Plenitude, e esse do Sêneca. E esse outro aqui, que é quase também um presente de volta,
Que esse daqui minha irmã trouxe, tava lá em Minas nas minhas coisas, né? Ainda tem um monte de livro lá pra mandar. Daí ela foi lá, resolveu uma questão da faculdade dela, e daí ela trouxe pra mim. Eu implorei pra ela trazer na mala, mesmo sendo um livro meio pesadinho, e ela estando com um limite reduzido na mala. Mas eu queria muito esse livro, porque aqui foi mais ou menos onde tudo começou, digamos assim, que é meio que contemporâneo. Eu já conhecia o yoga desde muito novinha, mas na época eu morava em Rondônia. Daí eu vi uns vídeos, eu vi uma apresentação de uma professora que eu admiro muito, a Mila, e em seguida eu me recordei de como eu amava o yoga, né, e comecei a buscar. Então eu busquei na internet algumas práticas, conheci a Fernanda Cunha, que é uma das minhas professoras prediletas. E daí comecei a comprar livros. Na época eu consumia muito Osho, né? Li vários livros de Osho. Depois do Osho, né, eu fui densificando e até que eu cheguei nesse aqui, de Paramahansa Yogananda, Autobiografia do Yogi. Também que ele, se eu não me engano, eu não lembro muito bem a fio a história, mas conta a história mais ou menos de como ele conheceu, como ele entrou no yoga, como ele encontrou o mestre dele, como foi toda a trajetória dele. E ele é uma pessoa muito importante também. Ele já não está mais entre nós, mas ele deixou um legado. Ele tem uma associação que chama... uma fellowship, eu esqueci o nome disso. Ai, gente, eu vi essa pessoa que lembra em inglês, mas não lembra em português. Mas enfim, ele é uma pessoa muito importante pro yoga. E eu lembro que eu amei muito esse livro. Na época, até a minha bio do Instagram, que eu usava com frequência, né? Usava, no caso. E era uma frase dele que ninguém entendia. Tipo, na bigorna desse mundo denso, é onde o ser humano vai forjar a sua personalidade. E as pessoas falam, nossa, o que é isso? Bigorna, mundo denso. Ou seja, já era... Eu gosto de perceber o quanto eu já gostava das coisas que eu ainda gosto hoje, assim, sabe? Eu gosto de me perceber que eu nunca fui uma pessoa muito... Isso tem um lado bom e um lado ruim, mas eu nunca fui uma pessoa muito volúvel, de modinha, assim, né? Que hoje yoga virou quase que um pouco de modinha, mas pra mim sempre foi uma coisa que me acompanha já há um bom tempo. Desde quando eu conheci com a mãe de uma amiga minha, né? Acho que quarta série, oitava... Não era oitava. Acho que quarta série, que ela apresentou pra gente uma prática na véspera de uma prova e aquilo me marcou de uma forma tão grande, de poder acessar aquele estado de paz, de consciência. E eu lembro que a gente foi pra prova tão leve, a gente ria, assim, uma coisa tão gostosa. E eu falava, gente, tipo, eu tenho esse estado dentro de mim, eu posso acessar a qualquer momento. Mas aí, passado o tempo, isso ficou adormecido até que lá em mais ou menos 2015, 2014, 2013, eu estava na faculdade ainda. Eu me lembrei, né, disso, porque a faculdade eu fazia direito na época e era muito demandante, então estressante também. E também eu sempre fui uma pessoa meio assim, com esse pezinho de autoconhecimento, esse quezinho de se perguntar, é só isso? Essa corrida de ratos, essa esteira hedônica, né, como chamam agora. Querer, possuir, ficar entediado, querer, possuir, ficar entediado, né, que é a nova frase do momento. A ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, eu sempre tive essa pulguinha atrás da orelha, assim. Então, aí eu mergulhei de cabeça no autoconhecimento, nesse tipo de estudo. E por aí que foi abrindo os meus caminhos pro yoga até que eu cheguei na formação, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando, contando toda a minha história no yoga. Eu pretendo realmente fazer esse vídeo até pra mim mesmo, que eu quero deixar registrado, né? Como eu não postei em lugar nenhum, eu quero fazer esse vídeo com as fotos que eu tenho, com as vivências que a gente participou e contar, né, como é um curso de formação, o que é necessário, como foi a minha visão do curso de formação, o que eu errei, o que eu acertei, se eu fizesse de novo, o que eu mudaria. Eu tenho vontade de fazer uma segunda formação, principalmente uma que tem no Rio Grande do Sul, que chama, acho que é Montanha Encantada, que você passa, acho que um mês imerso, assim, estudando 24 horas por dia. Aí você consegue bater as horas necessárias, né? Porque normalmente você tem que ter
para você ser considerado professor ou para você poder ir para a Índia fazer uma formação com ele, você tem que ter X horas de estudo de yoga, né? Certificado. Então, com esse curso da Montanha Encantada, eles fazem isso em um mês ou são 2, mas é imersão total. De domingo a domingo, estudando, aplicando, praticando. E eu acho bem legal o lugar, bem bacana. Eu tenho muita vontade de conhecer. Mas o meu curso também foi incrível. Não faltou nada, assim. Eu achei que passou rápido e que eu queria ter estudado mais, queria ter conseguido me dedicar mais, apesar de que eu me dediquei bastante. Mas é muita coisa para ler. São anos, 1000 anos ou mais, né? De filosofia. Então, a gente já tem que... Uma das coisas que a gente aprende é que a gente nunca vai saber tudo, né? Até porque nós estamos falando de corpos humanos, de pessoas diferentes. O que funciona para um, talvez não funcione para outro. Enfim, é um papo assim que, se vocês tiverem interesse de saber como funciona, de como é e por que eu fiz, quais são as minhas pretensões. Inclusive, eu estou querendo montar um clube de estudo para professores de yoga ou yoginis, que são as pessoas que praticam yoga, para que a gente possa construir um sadhana, né? Que um sadhana no yoga é o que eles chamam de uma prática de estudo. Então, esse sadhana pode ser construído ou com uma prática física ou com a prática intelectual. Então, mas eu quero muito trazer essa coisa do estudo, que é uma das coisas do yoga que eu adoro. Para mim não é nada sacrificante sentar e estudar por horas e horas, como eu fico aqui com esse livro aqui que eu tô terminando de resumir, que é O Coração do Yoga. E apareceu aqui outras vezes. Para mim é tipo assim um grandíssimo prazer me debruçar sobre essas escrituras, sobre essas coisas e que me toca de uma forma tão forte assim. E eu gosto bastante, né? Esse meu curso de yoga mesmo, muita gente faz por autoconhecimento. E é uma baita forma de autoconhecimento, assim. Porque o yoga, por ele ser psicofísico, ele permite que você experiencie na pele coisas que você nem sabia que estavam escondidas no seu emocional. Então, às vezes as pessoas não entendem, né? Porque o yoga tem tantas torções, tantas posturas que chamam asanas, né? Tão diferentes e esquisitas, né? Ou desafiadoras, como algumas pessoas veem. Mas por meio dessas posturas, desses asanas, a gente acessa memórias que estão corporificadas, né, no nosso corpo, porque a gente tem hoje em dia a ciência já aceita, né, essa coisa como a fáscia, né, a gente tem uma camada entre os tecidos, mais ou menos assim, falando bem leigamente, a gente tem uma camada de tecidos que ela guarda essas memórias. Então, por isso que hoje em dia está na moda essa coisa de liberação miofacial e coisa desse tipo. E o yoga, 1000 anos atrás, milhões de anos atrás, não sei exatamente, ele já entendia isso. Então, o yoga ele vem para o ocidente com essa coisa com as posturas, com as torções, com as inversões, mas o yoga tradicional que começou, ele era apenas sentar e meditar. Então, eles sentavam em Vajrasana, né, que é aquela posição do diamante. Eu ponho imagem aqui, ou sentavam em lótus, ou lótus completa, e praticamente meditavam. E aquilo era praticar yoga. Mas eu acho que com o passar do tempo, com a chegada dos estímulos, isso estímulos a gente fala ainda lá muito atrás, sabe? Mas o ser humano já começou a apresentar os seus grandes indícios de estímulos, né? De ser sensível aos estímulos. Então eles começaram a perceber que eles precisariam cansar o corpo para conseguir acessar a mente. E daí que começou a surgir, principalmente no Ocidente, quando o yoga sai do Oriente e vem para o Ocidente, uma prática mais física, né? Que a gente faz todo aquele percurso de uma prática completa e depois a gente deita em Shavasana, né? Que é uma postura de relaxamento final, a postura do cadáver, que muita gente odeia essa tradução, mas somente porque é uma postura de entrega total, de total estabilidade e quietude. Então a gente entra nessa postura no final da prática para sentir
os efeitos que... Porque se você pedir para uma pessoa entrar em estado de yoga, ou seja, yoga é união, unir mente, corpo e espírito sentada, ela não vai conseguir. Hoje em dia a gente tem uma mente super hiperestimulada. Enfim, eu nem sei mais por que eu tô falando sobre isso. Eu só vim mostrar os livros que eu comprei, falar que eu pretendo fazer esse grupo de estudo. Só vou terminar de resumir esse livro aqui. Eu vou escolher algum deles. E daí eu vou lendo cada pedacinho de... Cada capítulo do livro e trazendo comentários aqui, né? E eu espero também que quem se interessar, que a gente possa ter uma troca. Quem sabe a gente não cria um grupo no Telegram e deixa isso de uma forma mais estruturada. Divide os capítulos antecipadamente, todo mundo estuda, abre um Zoom, não sei. Enfim, vamos deixar as coisas acontecer. Mas eu quero muito trazer essa coisa da prática do sadhana, de estudos, né? Desce ela, tá dando um beijinho. Desce ela, tá dando um beijinho. Uma outra coisa que eu esqueci de falar também é que dos outros livros que chegaram, um deles foi O Cavaleiro Preso na Armadura, que eu falei que era um dos primeiros que eu queria ler e eu já li. E que livro, tá? Um livro que eu recomendo para todo mundo. Mas é muito, muito bom. Assim, eu acho que o livro vai tocar cada um de uma forma bem específica. Que ele tem muitas frases de efeito, tem muitas frases que causam uma reflexão. E que eu acho que é um baita livro. Um baita livro. Eu me envolvi em uma situação que nunca deveria ter acontecido. Eu não gosto de ser explorado desse jeito e eu não quero mais viver assim. Ela é uma boa moça, mas não serve pra mim. Vamos esquecer isso. Você é minha menina.